Agora, em geografia, nós vamos estar trabalhando um conceito muito interessante chamado de urbanização. O que é urbanização? Urbanização é o processo de crescimento da cidade, onde pessoas vão estar vindo, seja de outra cidade, vindo da zona rural, e vão estar formando, construindo cidades. Essa imagem aqui, gente, é de Jataí. Tá? É uma imagem bastante antiga, onde as pessoas se reuniam, né, aqui, certamente, em uma determinada igreja, para estar realizando seu culto a Deus. Então, a urbanização trata de quê? Trata da formação das cidades. Então, a gente vai estar vendo agora, nós vamos estar vendo algumas fotos de Jataí. Olha para vocês verem, essa igreja aqui é a igreja matriz, né? É chamada de matriz porque é a principal igreja católica de Jataí, da igreja católica. Então, para vocês verem, gente, como que era diferente aqui, ó. Vocês podem ver aqui na praça, né? Aqui, a praça, nem existia a praça ainda. Só a igreja e algumas casas, né? Algumas casas aqui. Então, a quantidade de pessoas eram bem menores. As ruas, certamente, que não eram asfaltadas, né? E as casas eram bem menor quantidade, né? Tinham bem menos casas, tinham bem menos pessoas. Olha para vocês verem aqui, ó. Essa escola aqui é o Marcondes de Godói, então é uma escola bem antiga, né, que já está aí. Então era para vocês verem, né, o movimento, né, hoje a gente tem um banco, né, que fica aqui ao lado da escola, então o trânsito de pessoas e veículos eram bem menores. Aqui nós temos também uma escola, né, onde tem as crianças aqui na porta da escola. Olha para vocês verem, ó, era chão batido, né, para vocês verem a mudança de hoje em dia. Aqui nós temos um casarão, se eu não me engano esse casarão aqui é aquele que fica ali na Avenida Goiás, né? Já foi até derrubado. Né? Então, para vocês verem o seguinte, qual era a característica de Jataí antigamente? Né? Olha para vocês verem como que ele mudou ao longo do tempo. Né? Olha para vocês verem aqui, aqui nós temos a Avenida Goiás, olha para vocês verem a diferença. Tinha árvores, né? Legal que tinha árvores naquela época, né? Olha para vocês a quantidade de árvores, olha a quantidade de carros, eram bem menores, porque o veículo era só quem tinha muito dinheiro para poder comprar um carro, né? Então hoje, né? Hoje você compra lá a somente vista, né? As parcelas, né? A pessoa compra um carro, paga dois. Então olha para vocês verem o tipo de prédio, daquela época já tinha prédio, olha para vocês verem, né? Tinha já boa quantidade de prédios aqui. Mas a coisa mais interessante, ó, tem pouquíssimas pessoas lá na rua. E a movimentação aqui era menor. Então, a urbanização da cidade, ela leva o quê? Um fluxo maior. As pessoas saíram do campo, vieram para a cidade, né? Saíram das fazendas, vieram para a cidade. As pessoas vieram de outra cidade, de outros estados para Jataí. Para quê? Em busca de melhores condições de emprego e escola para seus filhos. Então, assim, nós temos o quê? Nós tivemos a urbanização. Olha para vocês a diferença de Jataí, né, lá antes e agora, ó, nossa cidade abelha. Olha para vocês ver a quantidade de veículos, a quantidade de casas, a quantidade, né, como cresceu. Olha para vocês ver a quantidade de prédios. Então isso é chamado de urbanização. Olha então que tá bonito aqui, né? Então é na urbanização que ocorre o quê? É na urbanização que ocorre a construção e o crescimento da cidade. Pessoas vão vir de fora, pessoas vão vir do campo, vão se instalar aqui. Aí o que acontece? Aumenta o número de casas, a quantidade de residências que tem aqui em Jataí. Olha para vocês a quantidade de residência, o lago, né? Esse aqui é o lado do JK, as ruas asfaltadas. Então o que acontece? Existe uma melhoria da estrutura para receber mais pessoas, para receber mais empresas, mais comércio, mais indústria e assim a população ter uma melhor condições de vida. Então vamos ver aqui agora então a definição de urbanização. O que é urbanização? É o processo de surgimento e crescimento da cidade. Geralmente a expressão é utilizada para se referir a locais ou países em que a população deixa de ser predominante rural, tá vendo? As pessoas saem das fazendas e vieram para a cidade e passa a ser predominantemente urbana. Então, o que aconteceu? Eu dei um exemplo aqui de Jataí, mas assim serve, por exemplo, para qualquer cidade. As pessoas saíram da sua terra natal, da sua fazenda onde morava, do seu estado ou de outra cidade, vieram para Jataí contribuir para a sua urbanização. Assim como pessoas saíram daqui de Jataí e foi para Goiânia, ajudou na urbanização de Goiânia. Então, urbanização é o quê? O processo de surgimento e crescimento das cidade. Então, esse fenômeno, né,
está sempre relacionado a uma dinâmica econômica. Então as pessoas saem do local onde elas estão em busca de melhores condições de vida, escola para seus filhos, para tratamento de saúde, então ter uma casa, ter uma moradia, ter um emprego que lhe garanta dar-lhe uma melhor condição de vida para seus filhos, dar a comida, dar a roupa, dar o sapato, dar o remédio, né? E essas crianças terem acesso ao estudo. Então a grande responsável pelo processo de urbanização é o quê? Dinâmica econômica. Então, quando um determinado país apresenta a maior parte de sua população no meio rural, as práticas econômicas que mais geram emprego são as agrícolas, pois é no campo que elas acontecem. Dessa forma, quando a sociedade se urbaniza, a maior parte dos empregos é oferecida pelas indústrias, pelo comércio, pelas áreas de prestação de serviço. Então, indústria. Que indústria nós temos aqui em Jataí? A gente tem a Perdigão, né? Nós temos a BRF, nós temos a Raizen, né? Então, nós temos aqui algumas indústrias e essas indústrias elas vão oferecer maior quantidade de emprego. O comércio, nós vamos ter lojas de roupa, de sapato, de alimento, né? Então, nós vamos ter uma grande quantidade de lojas aqui em Jataí. Prestação de serviço, a gente tem os bancos, né? Tem as bancas, as lojas de crédito. Então, são empresas que vão oferecer serviços, correios, né? Também oferecem serviço às pessoas. Então, a indústria, né? Também, aqui está falando assim, que são atividades predominantemente urbanas. Só que existe muita indústria também na zona rural, da Raizen, né? Lá para aí tem que pegar um ônibus e ir para lá, porque ela fica na zona rural. Mas o quê? Essa vinda das pessoas para a cidade é para quê? Busca de trabalho, melhores condições para seus filhos. E assim as cidades vão crescendo. O grande problema é a falta de estrutura dessa cidade, em que começa a formar as favelas, começa a formar bairros onde não tem rede de esgoto, não tem água tratada e as pessoas vão morar em moradias precárias. Ao longo do tempo, toda a sociedade no mundo passa pelo processo de industrialização e se urbaniza. Então, o que acontece, gente? A urbanização se deve principalmente à industrialização. Então, por quê? Porque a indústria vai oferecer emprego para as pessoas, o comércio vai oferecer emprego para as pessoas. Então, as pessoas deixam a zona rural e vêm para a cidade. E Jataí tem uma característica muito interessante, que nós temos a base da nossa economia, a agricultura e a pecuária. Então, muitas pessoas também vêm de outros locais para Jataí, para quê? Para trabalhar na zona rural. E tem uma característica interessante, as pessoas vão disputar emprego com máquinas, com os drones, com as colhedeiras, com os tratores. Então as pessoas vão estar o quê? Vão estar competindo, né, com máquinas pelo seu local de trabalho, né, pelo seu emprego. Em países que a industrialização demorou mais para acontecer, como no Brasil, então o Brasil é um país que demorou o quê? Demorou muito a se industrializar. Então nós temos o quê? Boa parte de cidades aqui no nosso país, a maior parte não tem indústrias. Ou tem uma indústria bem arcaica, né? A serraria, marcenaria, sapataria. Então muitas vezes essa industrialização foi tardia. Então aqui, além da industrialização, o fator responsável pela urbanização desses países foi a mecanização do campo. Pois com a substituição do homem pela máquina no meio rural, as pessoas não tinham outra opção. Então, igual eu falei, a pessoa compete com o trator, com a colhedeira, né? Que vai lá, colhe lá, o serviço de 50 homens, a colhedeira vai lá e faz um dia só. Então, o que acontece? A pessoa compete com a máquina. O que eles fizeram? As pessoas deixaram o campo e vieram para as cidades. Então, os fatores geralmente responsáveis pela urbanização é o quê? É a saída do homem do campo, de uma cidade, de um estado, vai para uma cidade em busca de melhores condições de vida. Tá? Então as pessoas buscam melhores condições de vida. E assim foi para o Jataí, que atrai, né, todos os anos muitas pessoas para poder